ao povo que estava entrando na terra prometida: não façam ídolos. Eu sou o Deus de vocês. Não confie em ninguém, não confie em nenhum outro Deus falso que esse mundo vir te apresentar. Curve-se somente diante de mim, adore somente a mim, exalte, glorifique somente a mim, viva somente por mim, para mim. Guardem os meus decretos, obedeçam os meus decretos, confiem em mim. Quando a gente vive nessa obediência a Deus, a gente professa uma fé genuína a Ele. Quando a gente o obedece, a gente está dizendo para Ele que realmente a gente confia nele. Porque obedecer a Deus significa ir na contramão do mundo, significa depender dele em circunstâncias que os nossos olhos não conseguem enxergar a solução, mas a gente confia na palavra dele, no decreto dele, nas leis dele, e se curva diante do poder dele e o obedece, crendo que ele vai agir. E ele diz: se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos e os colocar em prática, ou seja, se vocês confiarem de verdade em mim, é assim que a gente confia, é assim que a gente ama o Senhor, obedecendo a ele. Então ele diz: eu vou mandar a chuva na estação certa, e as árvores vão dar seus frutos, e a colheita vai ser abundante, e os inimigos que se levantarem contra você vão cair. Eu vou proteger você, vou trazer paz à sua vida, eu vou cuidar de você, dos seus detalhes, de tudo que você precisa. Se você está preocupado com alguma coisa, está angustiado com alguma coisa, está atribulado, se você não enxerga a solução, se você está com medo, se você está angustiado, diga para o Senhor agora: Senhor, eu confio no Senhor, eu vou lançar fora todas as minhas idolatrias, todos os meus ídolos, eu vou parar de crer naquilo que não é o Senhor, eu vou parar de confiar naquilo que não vem do Senhor. Eu quero te obedecer, eu quero consagrar meu coração ao Senhor e viver para Ti. Cada segundo que me resta dessa vida, eu quero andar em Tua presença e praticar os Teus ensinos, porque eu creio em Ti. Diga isso para o Senhor. A paz de Deus sobrenatural, a paz de Deus conquistada por Jesus Cristo na cruz, que nos reconciliou com Ele, que nos justificou, é poderosa para trazer quietude ao nosso coração em momentos mais difíceis da nossa vida. Abra seus olhos espirituais, meu irmão, e enxergue o poder de Deus e confie nele. A palavra de Deus é para ser vivida, os decretos do Senhor é para serem obedecidos, porque quando fazemos isso, gozamos das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Deixa o Senhor tratar você. Ele está te pedindo alguma coisa agora, Ele está falando ao seu coração, o Espírito de Deus está falando ao seu coração agora, dizendo para você: olha, eu quero isso de você, eu quero tratar isso na sua vida. Não endureça seu coração, não finja que não está ouvindo, coloque no altar de Deus. É o momento de você consagrar seu coração a Deus, sua vida a Deus. Coloque no altar de Deus e diga: Senhor, eu vou abrir mão disso, eu vou abandonar esse ídolo, eu vou desistir de tentar lutar com a minha própria força, eu vou colocar minha vida, meu coração no teu altar. Eu quero, Senhor, te obedecer, eu quero, Senhor, depender de ti. Consagra a tua vida ao Senhor, meu irmão, consagra teu coração ao Senhor, confia nele, deixa Ele agir. Se você está angustiado, deixa a paz do Senhor tomar conta do teu coração, deixa o Espírito de Deus tratar você. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Pai, como é bom saber que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor Criador e Sustentador dos céus e da terra, de tudo que existe, de tudo que conhecemos e desconhecemos, que governa soberanamente sobre tudo e todos, trata, Senhor, de cada um de nós com amor, com graça, cuida das nossas pequenas necessidades, é fiel
é amoroso, é gracioso, jamais se esquece das nossas necessidades, jamais nos abandona às nossas próprias sortes. Quando cumprimos Tua palavra, quando nos voltamos para o Senhor, quando confiamos em Ti, jamais somos frustrados, porque é o Senhor quem cuida de nós. Pai querido, nos ensina a viver na dependência do Senhor, nos ensina, ó Deus, a não confiarmos em nós mesmos, em nenhum outro falso Deus que esse mundo venha nos apresentar, mas a declararmos hoje e sempre, a cada instante, a cada segundo, a cada decisão tomada da nossa vida, que o Senhor é o nosso único Deus e somente a Ti obedecemos. Aleluia, Senhor. Glória ao Teu nome, porque podemos derramar nosso coração em Tuas presenças, sermos curados pelo Senhor. Glória ao Teu nome, porque podemos nos arrepender da nossa incredulidade e sermos avivados pela Tua presença. Glória ao Senhor, porque podemos, Deus, deixar para trás a nossa pequena fé e avançar em Tua direção, correr para os Teus braços e nos lançarmos neles, certos de que o Senhor cuida de nós. Tira toda a preocupação do nosso coração, da nossa mente, toda angústia, toda dor. Traz Tua cura, Senhor, às nossas vidas. Recebe, Senhor, o nosso coração. Recebe, Senhor, a nossa vida que consagramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Você entregou seu coração, Senhor, e eu quero convidar você agora a devolver ao Senhor o dízimo. O dízimo é do Senhor, irmão, não é seu. 10% de tudo que Ele coloca nas suas mãos para administrar, não é para você tocar nisso. Tudo é dele. 100% dos recursos que Ele coloca nas nossas mãos para a gente administrar é dele. Mas como Ele é muito gracioso, Ele fala assim, 90% eu vou deixar você administrar, mas 10% eu quero que você consagre a mim. Quando a gente não devolve a Deus a 10ª parte do que é dele, que é os 100% dele, não são os 10% que é dele, 100% é dele. Mas quando a gente não devolve a Ele os 10% que Ele ordenou devolver, a gente diz, gritando, que a gente não crê nele, que a gente não o reverencia como Deus, que a gente não o respeita como Senhor da nossa vida, que Ele não é o nosso Deus, que nós confiamos em nós. Nós aqui temos posse disso. Então, diga para o Senhor agora, com esse ato de adoração, de fé, de confiança nele, de fidelidade ao Senhor. Senhor, eu confio em Ti, eu Te obedeço, eu Te sirvo. Não tente administrar esses 10%. Obedeça ao Senhor e devolva a Ele. Vamos devolver o nosso dízimo e vamos ofertar com alegria, com gratidão, com fé, com amor ao Senhor, cantando essa música. Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar. Por isso resistido estou, e quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar.
sentar, irmãos. Nós estamos pensando sobre vida pelo Espírito, viver pelo Espírito. É isso que a gente tem pensado. Já vimos algumas coisas importantes sobre isso. Viver pelo Espírito é buscar a santidade. Verso 16 de Gálatas 5 diz isso: por isso deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Se você permitir que o Espírito Santo guie você, e é isso que a gente precisa desejar todos os dias, a todo instante, não viver para a carne, não cumprir os desejos da nossa velha natureza, buscar o Senhor, viver em santidade. A gente viu que a gente tem um chamado à liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Cristo nos libertou para a liberdade, é óbvio, mas muitas vezes a gente recebe essa bênção do Senhor de ser livre para escolher Deus e conhecê-lo, para desfrutar de Deus, para viver na presença dEle em santidade, e a gente escolhe caminhar ainda na velha forma de vida que a gente sempre viveu, que a gente sempre andou, que a gente está acostumado, ao invés de experimentar a liberdade que a gente ganhou do Senhor. E hoje a gente vai ver que a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos guie. Verso 16 a 18 diz assim: por isso digo, e esse por isso tem a ver com essa liberdade que a gente ganhou em Cristo, para ser aquilo que Ele quer que a gente seja, para cumprir aquilo que Ele quer que a gente cumpra, para viver em amor, amando ao próximo, desfrutando dEle, conhecendo o Senhor. Então por isso, diz o verso 16, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quem aqui quer conhecer mais de Deus e ser mais parecido com Jesus? Amém. Diga: eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Esse precisa ser o nosso desejo diário, conhecer mais de Deus. Isso precisa ser o que nos levanta da cama. Eu quero conhecer mais de Deus, eu quero experimentar mais do amor, eu quero experimentar mais da bondade, eu quero experimentar mais da santidade de Deus, eu quero experimentar mais do poder de Deus, da glória de Deus. Eu quero experimentar transformações, eu quero experimentar do Senhor algo que eu ainda não conheço dEle. Esse precisa de ser o desejo diário da nossa vida. Eu quero olhar para Jesus e ser cada dia mais parecido com Ele. Eu quero ver o caráter, os traços do caráter de Deus e ser mais parecido com Ele, mais parecido com Jesus. Eu quero amar como Jesus ama, eu quero ter compaixão como Jesus tem compaixão, eu quero ter misericórdia como Jesus tem misericórdia. Esse precisa de ser o nosso desejo diário. Eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero me assemelhar mais com Ele, porque nós nascemos de novo, fomos adotados como filhos de Deus e devemos viver como filhos de Deus. E a chave para isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. É isso que a gente precisa entender. Nossa natureza pecaminosa é o que nos impede, é o obstáculo. Sabe o que me impede de conhecer mais de Deus? Minha carne. Sabe o que me impede de ser mais parecido com Jesus Cristo, com Deus, o caráter de Deus ser mais tratado, mais trabalhado na minha vida? Minha carne, minha velha natureza, minha velha forma de vida. Isso que me impede. Esse é o obstáculo que eu preciso vencer. Todos os dias eu preciso entender isso.
A chave para eu vencer a minha carne, com o propósito de eu desfrutar mais da presença de Deus e ser parecido com Ele, viver como um filho de Deus nesse mundo e cumprir o plano dEle perfeito que Ele traçou para a minha vida, a chave para isso é vencer a mim mesmo, vencer a minha natureza pecaminosa, vencer o pecado que ainda está entranhado na minha natureza velha, que ainda existe. Esse corpo carnal que a gente habita, ele não vai entrar no céu. Ele já disse isso milhares de vezes e continuo repetindo. Esse corpo carnal, ele não se converte, por isso ele vai morrer e vai voltar para o pó. Todos os dias eu preciso lutar contra os meus desejos, as minhas paixões carnais, para que eu possa conhecer mais de Deus e para que eu possa me parecer mais com Ele. O propósito de eu vencer a minha carne pelo Espírito é um só: não satisfazer os desejos antigos, os desejos da minha carne. Para quê? Para eu conhecer mais do Senhor, para eu parecer mais com Ele, como filho dEle de verdade, para eu experimentar mais de Deus, para eu cumprir a vontade dEle, para eu realmente viver para Ele, para a glória dEle. Se tentarmos vencer nossas paixões carnais pela nossa própria natureza pecaminosa, nós vamos perder essa guerra o tempo todo. Por isso que o texto está dizendo aí no verso 17 para a gente, que eles estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que desejam. O espírito e a carne, eles querem coisas opostas, coisas diferentes. E se eu tentar lutar com a minha força natural, se eu tentar lutar com a minha própria carne para vencer as minhas próprias vontades carnais, a derrota já é certa. Eu não vou me mudar, eu não vou me transformar. Por mais esforço que eu faça, eu não vou mudar a minha vida, minha atitude, meu modo de ser, porque a minha carne, ela deseja o pecado. Eu preciso me deixar guiar pelo Espírito de Deus para que Ele possa vencer a minha carne. Por isso o verso 18 está dizendo: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum você vai satisfazer as paixões da sua carne. Ou seja, meu amado irmão, viver pelo Espírito é a maneira, a única, de você vencer suas fraquezas, de você quebrar as suas correntes, de você destruir seus pecados, de você viver em santidade, de você se aproximar mais de Deus, de conhecer mais do Senhor, de você se parecer mais com Ele. Se tentarmos vencer nossas paixões através da nossa própria carne, a gente só vai ser enganado por ela e continuar vivendo conforme a velha forma de ser. Não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Não é para isso que Jesus Cristo nos salvou, perdoou os nossos pecados, nos ressuscitou com Ele, nos fez filhos de Deus, nos deu uma vida nova e abundante para ser vivida. O segredo, a chave é viver pelo Espírito. A pergunta que precisa incomodar a gente hoje e todos os dias é: eu estou vivendo pela carne ou pelo Espírito? Essa é a pergunta que eu tenho que me responder. O que eu estou pensando são pensamentos da minha carne ou do Espírito de Deus que habita em mim para me guiar à vontade de Deus? O que eu estou falando são palavras que brotam da minha natureza antiga, da minha forma antiga de ser pecaminosa, atraída e enganada pelo pecado, ou pelo Espírito de Deus que habita em mim? O que eu estou fazendo são obras da carne ou fruto do Espírito? Essa é uma questão que eu tenho que me perguntar todos os dias, o tempo todo. Na verdade, eu preciso me perguntar: quem está no domínio? Estou vivendo para mim mesmo ou permitindo que o Espírito de Deus me guie? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a carne nos priva de desfrutar da vida abundante em Cristo. É isso que realmente muitos dos que se dizem discípulos de Jesus Cristo não entendem.
Se eu não permitir que o Espírito de Deus me guie, eu estou simplesmente dizendo que eu prefiro a vida velha. Eu estou simplesmente dizendo que eu prefiro que a carne me domine. Se eu não permito que o Espírito de Deus me guie nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações, nos meus sonhos, nos meus desejos, se eu não permito que Ele haja através de mim, se eu não anulo a mim mesmo para poder experimentar a condução dEle na minha vida, se eu não permito que Ele me tome pela mão e guie os meus passos nas provações diárias, nas lutas diárias, simplesmente eu estou dizendo que eu prefiro a carne. É escolher a privação da comunhão com Deus. É dizer que eu prefiro ser guiado pela carne, pela minha natureza pecaminosa, ao invés de conhecer mais do Senhor. Ao invés de buscar intimidade com Deus, ao invés de buscar santidade na presença de Deus, ao invés de buscar uma vida na dependência de Deus, eu prefiro viver por mim mesmo. Quando eu tento viver por conta própria, eu não desfruto daquilo que a minha alma anseia, daquilo que minha alma deseja. Eu desfruto do que minha carne quer. É simples eu entender isso e eu preciso me perguntar todos os dias isso. Eu estou vivendo para quem? Para a satisfação de quem? Para o que minha alma quer, que é Deus? Ou para a satisfação da minha carne, da minha natureza pecaminosa, dos prazeres que esse mundo aponta como prazeres? Para quem eu estou vivendo? Para a minha carne? Ou para o anseio da minha alma, que é a presença de Deus? A minha alma só se deleita nele, a minha alma só se satisfaz nele, a minha alma só se completa nele, a minha alma só se sente feliz nele, só em Deus. Só quando eu estou na presença de Deus é que eu sinto que realmente eu existo para a glória de Deus. Mas eu tenho vivido para quem? Tenho vivido para aquilo que a minha alma deseja, anseia e busca, ou tenho vivido para aquilo que a minha carne deseja? Viver pela carne me priva exatamente de desfrutar do anseio da minha alma. Paulo relata isso de uma forma muito majestosa, só mesmo o Espírito de Deus poderia fazer isso. Em Romanos 7, a palavra de Deus diz assim, no verso 15, ele diz assim, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Já se sentiu assim? Eu não entendo o que eu faço, Paulo está dizendo, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. No verso 18 e 19 diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Já se sentiu assim? Você sente Deus falando com você quando você, no seu momento a sós com Deus de manhã, adora o Senhor, ora, lê sua Bíblia, abre a palavra de Deus e ouve Deus falando contigo de forma clara, e você levanta dali cheio de vontade e de desejo e fala assim, a partir de agora eu vou viver em santidade, vou cumprir, vou obedecer essa palavra, Deus me falou aqui, eu vou cumprir essa palavra. Você vem num culto, cultua a Deus, adora, se coloca na presença de Deus, ora, pede Ele para falar com você, a palavra de Deus fala com você, o Espírito dEle fala com você, e você sai do culto dizendo assim, a partir de hoje tudo vai mudar na minha vida. E aí quando você sai do seu momento a sós com Deus, abre a sua porta, dá de cara com a primeira circunstância e já esquece tudo. Sai do culto, chega em casa e já liga a televisão e já briga com a esposa, já fala mal de alguém, já reclama da segunda-feira que vai ter que acordar cedo, já julga um irmão, esquece tudo que foi falado, esquece tudo que foi dito, porque você não conseguiu entender para quem você está vivendo, não conseguiu perceber quem está dominando a sua vida. Não se engane, meu irmão, sua carne sempre tende para o mal.
Não é pela sua força que você vai se transformar num crente 100% parecido com Jesus Cristo. Não é pelo seu esforço que você vai ser alguém diferente a cada dia, vivendo um novo de Deus a cada dia na sua vida. Pela sua força, pelo seu esforço que você experimenta isso, derrota. Paulo está dizendo: eu não consigo entender. Eu não consigo entender a mim mesmo. Eu não consigo entender porque eu quero fazer o bem, mas acabo me pegando fazendo aquilo que eu odeio. Mas de repente ele consegue entender no verso 18, então ele diz assim: eu sei que não tem nada de bom na minha natureza pecaminosa, não tem nada de bom na minha carne, que tudo que eu quero fazer é o bem, acabo fazendo o mal, e insisto nisso, e continuo nisso, e eu não consigo me libertar disso. A gente não consegue vencer a carne pela carne. A carne só me priva de Deus, a carne só me priva de experimentar Deus, a carne só me priva de conhecer Deus. Primeira coisa que eu preciso entender é isso. O quanto eu percebo que a vida pela carne me priva de Deus. O quanto você percebe isso no seu dia, na sua luta diária. O quanto você consegue perceber que a sua carne é o obstáculo que precisa de ser vencido, destronado, destruído, crucificado, mortificado, para você então experimentar mais de Deus na sua vida, para você ser mais parecido com Jesus na sua vida. Sua carne é o que te impede, meu irmão, de gozar da vida perfeita, do plano perfeito que Deus tem para você, de experimentar a vontade de Deus e comprovar que ela é boa, agradável e perfeita. É a tua carne. Portanto, vigia a tua carne, entenda isso. Viver a vida como todo mundo vive, caminhar como todo mundo caminha, pensar o que todo mundo pensa, fazer o que todo mundo faz, não é mais normal, não é mais natural para aquele que nasceu de novo. Eu não posso aceitar isso, eu não posso me acomodar a uma vida como todo mundo vive, eu não posso me acomodar a uma vida dirigida, guiada pela carne, porque ela me priva de conhecer Deus, ela me priva de experimentar Deus, ela me priva de ser transformado. Eu não posso aceitar como padrão para mim, para a minha vida, o padrão do mundo, a forma do mundo, a maneira de agir, como eu sempre fiz, como eu sempre agi. Eu preciso de ansiar e desejar não ser mais dominado pela minha carne, mas sim ser guiado pelo Espírito de Deus, porque é Ele que me leva à transformação que a minha alma deseja, é Ele que me leva à presença de Deus que a minha alma deseja, é Ele que me leva a realizar a vontade de Deus que a minha alma deseja. Segunda coisa que eu preciso entender é que a carne e o espírito estão sempre em guerra. Verso 17 diz aí: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles não concordam nunca. Se você está em paz com a sua carne, meu irmão, está tudo errado. Você tem que estar em conflito com a sua carne. Se o teu coração está em paz com os desejos da sua carne, está tudo errado. Porque o Espírito de Deus que foi dado a você, que habita em você, está sempre em guerra contra a sua natureza carnal. Porque Deus está de um lado e o pecado está do outro, eles estão em lados opostos, e um deseja uma coisa e o outro deseja outra, enquanto o Espírito de Deus quer te guiar à presença de Deus, para você conhecer mais de Deus, se deleitar mais nele, amá-lo mais, viver para Ele, ser mais parecido com Ele. A sua carne quer te arrastar para o pecado, para a privação de Deus, para o afastamento de Deus. Se eu estou satisfazendo os desejos da minha carne, estou em paz com isso, eu estou me privando de Deus e nem estou percebendo que a ação da carne está me dominando e me privando dos desejos de Deus. Eu preciso entender que em mim precisa haver um conflito, uma guerra diária. Não busque a paz com a sua carne, não busque a paz com esse mundo. A paz que a gente já tem, já recebeu e precisa buscar todos os dias é a paz com Deus, que a gente tem porque foi justificado por Cristo. Então temos paz com Deus, e gozar dessa paz precisa de ser a minha vontade. Mas com o mundo eu quero guerra, comigo mesmo eu quero guerra.
Eu não posso me acomodar ao estado em que me encontro hoje, procurar um lugar de conforto, uma zona de conforto, dizer, eu só quero passar o restinho do tempo que me resta nessa vida em paz, sem problema com o mundo, com o diabo, com a minha carne, eu não quero problema com ninguém. Não, meu irmão. Não tem paz com o mundo. Não tem paz com a forma que o mundo pensa, não tem paz com a forma que o mundo vive, não tem paz com os desejos da minha carne, tem que ter guerra. Porque a carne e o espírito, eles estão em conflito, eles estão em guerra, eles lutam, eles estão em lados opostos, eles querem coisas totalmente contrárias, distintas. O Espírito de Deus quer me guiar ao Senhor, à santidade, a uma vida de transformação, enquanto a minha carne quer me guiar ao aprisionamento, à escravidão, de novo ao pecado, à privação de Deus. Não há comunhão entre o Espírito e a carne. Não se engane, a sua carne não tem nada de bom para te oferecer. Eles estão em guerra. Tudo que a nossa alma anseia pelo Senhor, tudo que a sua carne deseja, é o pecado. Como é que pode haver conciliação nisso? Como é que pode haver comunhão entre trevas e luz? Como é que pode haver comunhão entre pecado e santidade? Como é que pode haver algum tipo de concordância entre os desejos do seu coração enganoso e a vontade do Espírito de Deus que habita em você? Entenda que a sua carne, ela quer te privar de Deus. E presta muita atenção agora. Entenda que a sua carne conhece as suas fraquezas. Entenda que a sua carne sabe convencer você de que o ruim é bom, de que o pecado é até agradável a Deus. Pastor, que tolice é essa? Ela consegue te convencer disso. Quantas vezes você pegou você conversando com você, justificando um erro que você sabe que está errado e parecendo que aquilo é a vontade de Deus? A sua carne tem esse poder, essa capacidade de enganar você, de aprisionar você, de iludir você, de sabotar você, de fazer parecer que o pecado é algo santo, que Deus até quer que você faça aquilo, que Ele até está te dando oportunidade de crescimento. Não se distrai, meu irmão, vigie sua carne, mantenha o foco em viver no Espírito, pelo Espírito. O que um quer é exatamente o oposto do que o outro quer. Deus nunca vai concordar com os desejos do seu coração enganoso. Eu preciso matar minha carne para conhecer Deus, eu preciso matar minha carne para sonhar os sonhos de Deus, eu preciso matar minha carne para entender o que Deus quer da minha vida, eu preciso abrir mão da minha vontade para viver a vontade perfeita de Deus. Mas eu preciso entender que a minha carne é hábil, ela é versada em me enganar, em disfarçar o pecado, em disfarçar as coisas, as paixões, os desejos dela, em parecer com a vontade de Deus. A única maneira de eu vencer minha carne é pelo poder do Espírito Santo. A única maneira de eu vencer minha carne é negando a mim mesmo, para me entregar à vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente gosta de ser enganado pela nossa própria carne? A gente sabe que está indo na direção errada e fica tentando disfarçar que está tudo certo, está tudo bem, que a gente até orou, que Deus até respondeu a nossa oração. Vigie sua carne, mate sua carne, porque ela e o Espírito Santo que habita em você estão de lados opostos, querem coisas contrárias. Por último, irmãos, ser guiado pelo Espírito nos liberta dos desejos da carne. Verso 16 aí diz: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se eu vivo pelo Espírito, então não satisfaço os desejos da carne. Mas o que significa que se eu não viver pelo Espírito?
vou satisfazer os desejos da carne. Para um pouquinho e pensa, você e Deus, você e seu coração, cada um de nós tem suas lutas espirituais, suas fraquezas espirituais, suas prisões espirituais. Não foi para isso que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, para justificar você e perdoar os seus pecados. Foi para te dar uma vida livre, totalmente livre, libertada dessa opressão da sua carne sobre você. Mas cada um de nós tem a sua luta, e pensa um pouco, avalia um pouco. Às vezes tem lutas que você, desde que se converteu, não conseguiu vencer. Tem lutas de mais de uma década, tem lutas de 20 anos, fortalezas espirituais que te aprisionam, que impedem você, que privam você de conhecer mais de Deus, que acomodam você no estado que você se encontra, que você nunca sai daquele lugar, nunca se transforma, nunca muda. Você está marcando passo, vivendo a mesma coisa, caindo no mesmo erro. Já se convenceu de que é assim mesmo, já se convenceu, já se deixou enganar pela sua carne de que é desse jeito, que você nunca vai vencer essa tentação, que você nunca vai vencer esse pecado, que nada vai mudar na sua vida porque nunca mudou e você está fingindo que está tudo bem. Às vezes você está na mesma luta há 10, há 20, há 30, 40, 50 anos de convertido na jornada e tropeçando no mesmo ponto, sendo enganado pela sua própria carne. E Deus falando com você: eu quero mudar essa história da sua vida, eu quero mudar essa tentação, eu quero destruir essa fortaleza na sua vida, eu quero transformar você. Onde é que está o problema? Nessa batalha que a gente trava todo dia. Eu só consigo me libertar dos desejos da minha carne, eu só consigo vencer a minha carne, eu só consigo destronar a minha carne se eu for guiado pelo Espírito. Então essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Eu estou vivendo pela carne ou estou vivendo pelo Espírito? A quem eu tenho dado ouvido? É fácil eu conseguir identificar, diagnosticar quem está governando a minha vida. É fácil. Para um pouco e pensa, como é que você vive os dias da sua vida? Você escuta o Espírito de Deus guiando você? Você se volta para Ele todas as vezes que Ele aponta o seu erro e diz: você tropeçou aqui, que Ele te incomoda, que Ele te entristece? Você se arrepende, se quebranta, pede perdão, se conserta com Ele, retoma sua caminhada com o Senhor? Você se humilha diante de Deus todos os dias? No verso 18 do capítulo 7 romano que a gente leu, Paulo falou assim: não tem nada na minha carne que seja bom. A minha carne só tem podridão, a minha carne só tem corrupção, a minha carne só tem escravidão, a minha carne só tem trevas, não tem nada nela que seja bom. Então não procure a paz com a sua carne, não procure um lugar de acomodação, procure um lugar onde você está em constante conflito consigo mesmo, onde você luta contra você mesmo, onde você entende que o seu pior inimigo é você, sua velha natureza, que precisa ser morta a cada tentação. E isso só é possível pelo Espírito. Meu irmão, se você tem vivido a mesma tentação há muito tempo, isso significa que você estacionou lá, foi aprisionado lá desde aquele tempo, desde o início da primeira tentação você estacionou ali, foi aprisionado e está sendo enganado pela sua carne. Se liberta disso, é para a liberdade que você foi salvo em Jesus Cristo, é para a liberdade que Cristo te justificou, é para a liberdade que Ele te deu acesso a Deus. Então volta lá, vence isso pelo poder do Espírito de Deus, abandona a sua carne, crucifica ela de novo, mata ela todas as vezes que ela se levantar. Não dê ouvido a ela, não dê ouvido para que ela possa tentar te enganar de novo. Simplesmente deixa o Espírito de Deus te tomar pela mão, te guiar e mudar a história da tua vida. É para isso que Ele veio habitar em nós, para nos guiar em segurança e em vitória contra a nossa própria natureza pecaminosa, contra o nosso próprio coração enganoso. Viva pelo Espírito, não pela carne. Se você cair, se arrependa, volte e viva pelo Espírito, não pela carne.
Não aceite como natural uma vida carnal. Ah, pastor, mas eu tenho certeza que eu fui salvo, eu tenho certeza que eu entreguei meu coração a Jesus. Amém, glória a Deus. Se você entregou seu coração a Jesus Cristo, se você tem certeza da salvação, glória a Deus, amém, meu irmão. Você vai para o céu. Mas precisa de viver uma vida espiritual, guiada pelo Espírito. Precisa viver uma vida nova a cada instante. Precisa viver uma vida vitoriosa sobre você mesmo, sobre o seu pecado, sobre a sua tentação. Precisa viver uma vida para a glória de Deus, em obediência a Ele. Aquilo que Ele fala contigo vai ser colocado em prática. Se não está sendo colocado em prática, é a carne que tem dominado. Então viva pelo Espírito, que é a única maneira de você vencer a sua carne e não satisfazer os desejos pecaminosos que estão escondidos aí em você. Quer vencer sua carne, quer ser transformado, quer conhecer mais de Deus, quer se parecer mais com Jesus, quer ser útil ao Senhor, quer cumprir a vontade de Deus, quer experimentar essa vontade dEle, quer viver em vitória, em segurança, quer caminhar em transformação, quer caminhar na luz, quer conhecer mais do amor de Deus. O segredo é matar a carne para viver pelo Espírito. Sua liberdade está na vida pelo Espírito, então permita que Ele guie você. Permita que Ele conduza a sua vida. Permita que o Espírito Santo conduza você em cada decisão. Permita que o Espírito Santo conduza você em cada palavra que sai da sua boca, em cada ato, em cada pensamento, em cada sonho. Feche seus olhos, meu irmão. Pensa um pouquinho. Quem tem dominado sua vida? Você tem vivido pela carne ou pelo Espírito? Quem tem agido? Você ou o Espírito de Deus que habita em você? Permita que o Espírito guie você. Permita que o Espírito Santo conduza você em vitória sobre a sua carne. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se você for guiado pelo Espírito, cada dia é um dia novo. Um dia de conhecer mais de Deus, porque há muito mais para conhecer dEle. Se você for guiado pelo Espírito, cada dia é um dia de mudança, de maturidade, de crescimento. Se você for guiado pelo Espírito, cada dia é um dia de experimentar mais da vontade do Senhor. Se você for guiado pelo Espírito, cada dia é um dia de conhecer coisas novas que o Senhor tem para revelar, que o Senhor tem planejado para você. Se você é guiado pelo Espírito, cada dia é um dia de ser mais útil ao Senhor. É um dia de ser mais usado por Deus. É um dia de proclamar, de testemunhar a vontade de Deus, de ser aquilo que Deus quer que você seja naquele dia. Cada dia, meu irmão, é um dia novo, de coisas novas, para uma vida nova. Deseje isso e entenda que a tua carne nunca vai te levar a esse lugar. Entenda que a tua carne sempre vai ser o obstáculo para você justamente viver isso. Entenda que a sua carne vai ser sempre o empecilho
que te priva de conhecer mais de Deus, que te priva de experimentar coisas novas, que priva a tua liberdade de conhecer Deus. Volte-se para o Espírito, deixa Ele guiar você. Faz essa oração no seu coração, entrega seu coração ao Senhor e diga para Ele: Senhor, eu quero mais, eu quero te conhecer mais, eu quero prosseguir em te conhecer, eu quero crescer em santidade, eu quero crescer em amor, eu quero crescer em semelhança contigo, eu quero que o teu Espírito haja em mim o tempo todo, me guie, me tome pela mão, me leve aonde o Senhor quer que eu vá. Deus tem planos perfeitos, extraordinários para cada um de nós, e a carne é o que nos impede de vivê-lo, e é o Espírito que nos possibilita vivê-los. O Espírito de Deus foi nos dado para nos conduzir, para nos capacitar a viver, a experimentar essa vontade de Deus. Então deseje isso mesmo. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música. Se você sentiu o desejo de consagrar ao Senhor sua vida, seu coração mais uma vez, você pode sair do seu lugar e vir à frente enquanto a música estiver sendo tocada. Se você sentiu o desejo de mudança na sua vida, de transformação na sua vida, no final da música a gente vai estar orando, consagrando nossa vida ao Senhor. E se você sentir vontade de dedicar o seu coração ao Senhor, você pode vir à frente. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer
Esse é o desejo, Pai, do nosso coração. Sermos completamente dominados pelo Teu Espírito. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre nosso entendimento para percebermos, ó Deus, o quanto temos sido enganados por nós mesmos, o quanto temos sido sabotados pela nossa própria carne e desviado, ó Deus, os nossos passos da Tua direção. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para enxergarmos os Teus sonhos, os Teus planos, a Tua vontade perfeita para cada um de nós. Que Teu Santo Espírito nos dê poder, autoridade, ousadia para negar a carne e nos entregarmos a Ele, para que Ele possa nos conduzir a Te conhecer, para que Ele possa nos dar poder para vencermos a nossa própria carne e cumprir Tua vontade, Te conhecer. Coloca em nós, ó Deus, um anseio, uma fome insaciável por Ti, uma perturbação santa em nosso coração, para não nos acomodarmos aos desejos da carne, a forma desse mundo, a maneira antiga de ser, mas a buscar com ardor a santidade, a liberdade que temos em Cristo de Te conhecer. Que cada dia seja um dia novo, com experiências novas contigo, de humilhação, de dependência, de confissão, de arrependimento, de choro, para Te conhecer, para gozar do Senhor, para Te desfrutar do Teu amor e da Tua graça, para ser útil ao Senhor. Aviva, Pai, o nosso coração. Quebra, Deus, toda a fortaleza, todo o pecado, toda a prisão. Ilumina toda a escuridão da nossa alma, porque queremos o Senhor. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.